Era 18 de julho de 1830. Paris respirava os ares de uma nova era, uma época turbulenta que se equilibrava entre os ecos da Revolução e os alicerces da modernidade. Nas ruas, a agitação política e social era palpável. O rei Carlos X, um monarca de inclinações absolutistas, via seu poder ameaçado pelas forças liberais que ganhavam terreno. Em poucos anos, as barricadas voltariam a erguer-se, e a monarquia de Júlio surgiria desse caldeirão fervilhante. Mas no coração da capital francesa, num convento à Rua du Bac, um evento de natureza completamente diferente estava prestes a ocorrer. Um evento que, longe dos salões de poder e das manifestações populares, moldaria a espiritualidade de milhões de pessoas nos séculos que se seguiriam. Esta é a história de uma aparição, de uma mensagem e de uma medalha que se tornaria um dos símbolos religiosos mais difundidos do mundo. Esta é a história de Santa Catarina Labouré e da Virgem da Medalha Milagrosa. A vida de Santa Catarina Labouré começou longe da agitação de Paris, na tranquilidade rural de Fin-les-Moutiers, na Borgonha. Nascida em 2 de maio de 1806, nona dos 11 filhos dos agricultores Pierre e Madeleine Labouré, a sua infância foi marcada pelo trabalho duro no campo e pela profunda piedade que sua mãe lhe incutiu. Aos 9 anos, Catarina sofreu o primeiro grande golpe da sua vida, a morte de sua mãe. Foi neste momento de dor profunda que a menina, segundo relatos posteriores, teria se voltado para uma imagem da Virgem Maria, beijando-a e dizendo: "Agora serei a minha mãe." Este gesto simples, porém carregado de significado, parece ter selado o seu destino de devoção. O seu pai, necessitando de ajuda para criar a família, trouxe uma das irmãs mais velhas para cuidar da casa, enquanto Catarina foi enviada para viver com uma tia. Foi durante este período que ela começou a ajudar nos trabalhos domésticos e na fazenda da família, desenvolvendo a robustez física e a resistência que mais tarde seriam úteis na vida conventual. Aos 12 anos, o seu pai chamou-a de volta para assumir a administração da casa. Uma tarefa imensa para uma adolescente, mas que ela cumpriu com notável competência. Apesar das exigências da vida prática, a sua vida interior aprofundava-se. Ela recusou várias propostas de casamento, confessando ao pai a sua vocação para a vida religiosa. Perante a recusa categórica dele, que via nela a administradora ideal do seu lar, Catarina recorreu à intercessão de São Vicente de Paulo, a quem tinha uma devoção particular. A sua persistência acabou por vencer a resistência paterna e, aos 24 anos, pôde finalmente ingressar no Seminário das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, na Rue du Bac, em Paris. A comunidade que Catarina encontrou na Rue du Bac era uma das mais antigas e respeitadas da França. As Filhas da Caridade, fundadas no século XVII por São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marillac, dedicavam-se ao serviço dos pobres e doentes, vivendo uma vida de oração e ação caritativa. O noviciado era rigoroso, centrado na humildade, no silêncio e no trabalho. Catarina adaptou-se bem a esta vida, distinguindo-se pela sua discrição, obediência e serenidade. Nada na sua atitude exterior sugeria as experiências extraordinárias que começariam a ocorrer pouco depois da sua chegada. A primeira manifestação significativa deu-se na noite de 18 para 19 de julho de 1830, véspera da festa de São Vicente de Paulo. Guiada por um misterioso menino-luz, que ela mais tarde identificou como seu anjo da guarda, Catarina foi conduzida à capela do convento. Lá, ela teve uma longa conversa com a Virgem Maria, que se sentou numa cadeira junto ao altar. A Virgem falou-lhe sobre os tempos difíceis que se avizinhavam para a França, sobre os perigos que ameaçavam a comunidade e sobre a sua própria vocação. Esta experiência, profundamente marcante, foi mantida em segredo por Catarina, partilhada apenas com o seu confessor, o padre Jean-Marie Aladel. A visão foi um prelúdio, uma preparação para o evento central que ocorreria alguns meses mais tarde. A noite de 27 de novembro de 1830 era fria e silenciosa no convento da Rue du Bac. Por volta das 17h30,
Durante o período de oração comunitária, Catarina ouviu novamente o ruído de seda, o sinal que anunciava a presença da Virgem. Desta vez, a aparição ocorreu num local específico da capela, perto do altar-mor. Catarina descreveu a visão com uma precisão meticulosa que contrastava com a sua habitual reserva. A Virgem Maria apareceu de pé, vestindo um vestido de seda branco, da cor da aurora. Na cabeça, usava um véu branco que lhe descia até aos pés, cobrindo-lhe os cabelos. Os pés pisavam um globo terrestre, esmagando uma serpente de cor esverdeada. As suas mãos, estendidas à altura do peito, seguravam um outro globo, menor, de ouro, coroado por uma pequena cruz, que ela parecia oferecer a Deus num gesto de súplica. O aspecto mais impressionante, no entanto, emanava das suas mãos. Dos seus dedos saíam raios de luz de intensidade variável. A Virgem explicou a Catarina o significado daquela cena. Este globo que vês representa o mundo inteiro, em particular a França, e cada pessoa em particular. Estes raios são o símbolo das graças que derramo sobre as pessoas que mas pedem. As pedras que não dão raios são as graças que as pessoas se esquecem de me pedir. Então, a visão transformou-se. O globo de ouro que a Virgem segurava desapareceu. Os seus braços abriram-se, e os raios de luz que saíam das suas mãos intensificaram-se, envolvendo-a numa luminosidade deslumbrante. Formou-se então um quadro oval em torno da figura da Virgem, no qual apareceram, escritas em letras de ouro, as palavras: Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Catarina ouviu uma voz interior que lhe dizia: Fazei cunhar uma medalha segundo este modelo. Todas as pessoas que a usarem receberão grandes graças, trazendo-a ao pescoço. As graças serão abundantes para as pessoas que a usarem com confiança. A visão inverteu-se então, mostrando o reverso da medalha. Catarina viu a letra M, monograma de Maria, encimada por uma cruz. Abaixo da letra M estavam os sagrados corações de Jesus e de Maria. O de Jesus cercado por uma coroa de espinhos e a lançar chamas. O de Maria traspassado por uma espada, conforme a profecia de Simeão. 12 estrelas circundavam este conjunto. A mensagem era clara e direta. Uma medalha deveria ser cunhada, e a sua difusão traria graças especiais para aqueles que a usassem com fé. A aparição repetiu-se por 5 ou 6 vezes, sempre com o mesmo teor, entre novembro e dezembro daquele ano, assegurando a Catarina a veracidade e a urgência do pedido. O caminho desde a visão até a materialização da medalha foi, no entanto, marcado por obstáculos e pela necessidade de discrição absoluta. Catarina, fiel ao seu voto de obediência e à orientação recebida, relatou tudo ao seu confessor, o padre Aladel. Inicialmente, o sacerdote mostrou-se cético e até um pouco severo, atribuindo as narrativas da jovem noviça a imaginações ou ilusões. A humildade de Catarina impedia-a de insistir. Ela limitava-se a repetir o pedido em suas confissões, sempre com a mesma serena persistência. A Virgia tinha-lhe dito para confiar no seu confessor, e era isso que ela fazia, entregando o resultado nas mãos de Deus. Este período de espera prolongou-se por quase 2 anos. O padre Aladel, um homem prudente e metódico, observava a noviça. Ele não podia negar a sua piedade autêntica, a sua obediência inquestionável e a sua absoluta normalidade em todos os outros aspectos da vida comunitária. Não havia nela qualquer sinal de exaltação ou histeria, apenas uma calma e profunda convicção. Lentamente, a sua relutância inicial começou a ceder. A pressão dos eventos externos também desempenhou um papel. A França estava a ser abalada por uma nova revolução, a Revolução de Julho de 1830, que depôs Carlos X e levou ao poder Luís Filipe, o rei cidadão. A Igreja Católica, ainda a recuperar-se dos traumas da Revolução Francesa, via-se novamente num ambiente de instabilidade e, por vezes, de hostilidade aberta. O pedido da Virgem para que se cunhasse uma medalha como sinal de proteção e fonte de graças parecia cada vez mais pertinente. Finalmente,
Convencido da autenticidade da mensagem e da sinceridade de Catarina, o padre Aladel decidiu agir. Em janeiro de 1832, ele procurou o arcebispo de Paris, Domoc Hyacinthe Louis de Quellin, e expôs-lhe o caso. O prelado, após ouvir atentamente o relato e examinar o desenho detalhado da medalha que o padre Aladel apresentou, deu a sua autorização para a cunhagem. Não se tratava de uma aprovação formal da aparição em si, um processo que levaria décadas, mas sim uma nihil obstat, uma autorização para a produção de um objeto de piedade, algo comum na época. A primeira tiragem da medalha, de 1.500 exemplares, foi confiada ao ourives Adrien Vachette, que tinha a sua oficina na Place du Pont-Neuf. A medalha foi produzida seguindo fielmente a descrição de Catarina. No anverso, a Virgem com os braços abertos, derramando raios de graça sobre o globo terrestre e a serpente, com a invocação: Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. No reverso, a letra M coroada pela cruz, os 2 corações e as 12 estrelas. A distribuição começou de forma discreta, primeiro entre as filhas da caridade e os padres da congregação da missão, e depois entre os doentes e pobres que eles assistiam. Foi então que começaram a ocorrer os fenômenos que dariam à medalha o seu nome popular: Milagrosa. Relatos de curas físicas, conversões repentinas e proteções extraordinárias associadas ao uso da medalha multiplicaram-se rapidamente por Paris e além. O caso mais famoso, e que catapultou a medalha para a fama internacional, foi a conversão do judeu alsaciano Alphonse Ratisbonne. Ratisbonne era um jovem intelectual, anticlerical e profundamente hostil ao catolicismo. Em janeiro de 1842, durante uma visita a Roma, ele aceitou, por uma questão de cortesia, usar uma das medalhas e recitar a oração Lembrai-vos, a pedido de um amigo, o barão de Bussiers. Poucos dias depois, entrando na igreja de Santa Andrea delle Frate, Ratisbonne teve uma visão da Virgem exatamente como ela é representada na medalha milagrosa. A experiência foi tão avassaladora que ele se converteu instantaneamente, recebendo o batismo pouco tempo depois e acabando por se tornar sacerdote. Este caso, amplamente divulgado e investigado pela própria Igreja, que o considerou um autêntico milagre, conferiu uma credibilidade extraordinária à medalha e à sua origem sobrenatural. A sua fama espalhou-se como um rastilho de pólvora. Dezenas de milhares, depois milhões de medalhas, foram cunhadas e distribuídas por toda a França, Europa e através dos missionários para o resto do mundo. Em poucos anos, a medalha milagrosa tornou-se um dos sacramentais mais populares da história da Igreja Católica. Enquanto a medalha conquistava o mundo, a sua vidente continuava uma vida de anonimato e obscuridade deliberados. Após terminar o noviciado, Catarina Labouré foi enviada para o asilo de Enghien, no bairro de Reuilly, em Paris, onde passaria os 46 anos seguintes da sua vida. Lá, ela desempenhou as funções mais humildes: cozinheira, responsável pela rouparia, pastorinha dos idosos. Para as suas irmãs de comunidade e para o mundo exterior, ela era apenas a irmã Labouré, uma religiosa comum, dedicada, eficiente e notavelmente discreta. Ninguém, exceto o padre Aladel e os seus superiores mais diretos, suspeitava que aquela mulher simples e tranquila era a vidente da Rue du Bac. Ela mesma evitava qualquer referência às suas experiências, mergulhando numa vida de oração silenciosa e serviço abnegado. Esta discrição era uma parte fundamental da sua missão. A Virgem tinha-lhe pedido para manter segredo e Catarina cumpriu esta ordem com uma fidelidade absoluta até ao final da sua vida. O seu heroísmo não estava nas visões, mas na sua humildade cotidiana, na sua capacidade de carregar um segredo tão grande sem nunca procurar glória ou reconhecimento. Ela via a medalha a espalhar-se pelo mundo, via as graças e os milagres a serem atribuídos à sua intercessão, mas permaneceu na sombra, contente por cumprir a vontade de Deus. Apenas nos últimos meses da sua vida, sentindo a morte aproximar-se,
Catarina decidiu partilhar a história completa com a sua superiora, a Madre do Fé. Ela descreveu novamente, com todos os pormenores, as aparições de 1830, confirmando a sua identidade como a vidente que tinha permanecido em segredo durante tanto tempo. A sua saúde, sempre robusta, começou a declinar rapidamente. Catarina Labouré faleceu a 31 de dezembro de 1876, aos 70 anos de idade. O seu corpo foi sepultado na cripta da capela da Rue du Bac. O processo de beatificação e canonização, que exigia a investigação rigorosa da sua vida e das suas virtudes, foi iniciado pouco depois. Durante a exumação do seu corpo, em 1933, como parte desse processo, os médicos e as autoridades eclesiásticas ficaram surpreendidos ao encontrar o seu corpo incorrupto. O seu rosto, sereno e tranquilo, mantinha uma aparência de repouso, e as suas mãos, que tinham visto a Virgem e recebido a missão da medalha, estavam perfeitamente preservadas. Este fenômeno, considerado um sinal de santidade, impressionou profundamente todos os que o testemunharam. O corpo foi colocado num relicário de vidro, à direita do altar da Capela das Aparições, onde ainda hoje pode ser venerado pelos peregrinos. Catarina Labouré foi beatificada pelo Papa Pio XI, em 1933, e canonizada pelo Papa Pio XII, em 27 de julho de 1947. A sua festa é celebrada no dia 28 de novembro, véspera do aniversário da aparição principal. O legado da medalha milagrosa é imensurável. Desde a sua primeira cunhagem em 1832, estima que centenas de milhões de medalhas tenham sido produzidas e distribuídas em todos os cantos do globo. Ela tornou-se um símbolo universal de devoção mariana, um sinal tangível de fé e um instrumento de graça para inúmeras pessoas. A sua iconografia, a Virgem com os braços abertos, derramando raios de luz, tornou-se uma das imagens mais reconhecíveis da arte e da espiritualidade católica, mas o seu significado vai além da sua popularidade. A invocação que circunda a imagem, ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, foi crucial para o desenvolvimento do dogma da Imaculada Conceição, quando em 1854 o Papa Pio IX proclamou solenemente, através da bula Ineffabilis Deus, que a Virgem Maria foi preservada do pecado original desde o primeiro instante da sua conceição. Muitos viram nisso uma confirmação celestial da mensagem da Rue du Bac. A própria Virgem, na aparição a Catarina, tinha se identificado como concebida sem pecado, uma formulação teológica que, na época, ainda não era um dogma de fé, mas uma crença profundamente enraizada. A rápida difusão da medalha e da sua oração preparou os fiéis em todo o mundo para aceitar e celebrar esta definição dogmática. 4 anos depois, em 1858, as aparições de Lourdes, onde Bernadette Soubirous ouviu a Virgem apresentar-se com as palavras "Eu sou a Imaculada Conceição", foram vistas como uma confirmação divina, tanto do dogma como da mensagem de Paris. A capela da Rue du Bac, local das aparições, transformou-se num dos principais santuários marianos de França e do mundo. Todos os anos, centenas de milhares de peregrinos de todas as nacionalidades visitam o local para rezar diante do relicário de Santa Catarina Labouré, da cadeira onde a Virgem se sentou durante a primeira aparição e do altar onde a medalha milagrosa foi mostrada. É um local de silêncio e de paz, no coração de uma cidade movimentada, que continua a testemunhar a força duradoura dos eventos de 1830. A história de Catarina Labouré e da medalha milagrosa é, em última análise, uma história sobre a interação entre o divino e o humano. É a história de como uma mensagem de esperança e graça, entregue a uma jovem camponesa numa capela silenciosa, conseguiu atravessar barreiras de tempo, cultura e geografia, oferecendo consolo e fortalecendo a fé de gerações. É um testemunho do poder da simplicidade, da obediência e da humildade, e um lembrete de que os eventos que moldam a história da espiritualidade nem sempre ocorrem nos palcos principais do poder, mas muitas vezes nos cantos mais quietos e inesperados do mundo.
A medalha, um pequeno disco de metal, continua a ser para milhões um sinal palpável de que a misericórdia divina se manifesta através de canais simples e que as graças, como os raios que partiam das mãos da Virgem, estão sempre disponíveis para aqueles que, com confiança, as pedem.